fazer outra coisa aqui, outro passo no sistema, que é o seguinte. Terminamos essa parte básica toda, a parte de layout, que era a parte da estrutura da tela aqui, né? Vou executar o sistema aqui para a gente ver. E é o seguinte, depois dessa parte aqui pronta, agora a gente vai fazer a implementação, onde envolve, por exemplo, banco de dados, essas coisas. Beleza? Se você tiver aqui no curso do PDV e você não tiver feito esse curso aqui, ó, que a gente fez, então você não vai ter as informações todas, porque nesse curso aqui de Delphi, que está aqui, ó, você vai vir aqui no canal, vai vir aqui em playlist, essa playlist aqui, ó, sistema em Delphi Firebird. Então vai ter essa playlist aqui que tem todos esses vídeos aqui, ó. Então todos esses vídeos aqui nós fizemos um curso do zero, criando banco de dados e criando tudo. Nesse do PDV que a gente está fazendo agora, nós iremos aproveitar o mesmo banco de dados, que é esse banco de dados aqui, ó. Então você precisa fazer primeiro aquele lá para você poder ter esse banco de dados, senão você não vai ter o banco de dados em mãos. Agora, para o PDV a gente vai acrescentar mais tabelas e algumas outras regras. Eu anotei aqui no Word algumas coisas que um PDV tem que ter no mínimo isso. Por exemplo, um PDV ele tem que ter o quê? Uma abertura de caixa. Então, quando se abre um caixa, a pessoa começa a trabalhar, que o pessoal geralmente chama de caixeira, né? A pessoa ali do frente de caixa, a caixeira, vai trabalhar. Beleza, tudo que acontecer naquele período enquanto o caixa dela está aberto, vai montando um relatório, vai montando algo parecido com isso aqui, ó. Vou pegar aqui caixa. Então, por exemplo, aqui a gente colocou os dados minimalísticos. Então, por exemplo, tem tudo isso aqui. Então a gente tem que anotar aqui, por exemplo, o número do PDV, porque uma loja que tem 5 PDV, por exemplo, tem o PDV 1, PDV 2, 3, 4 e 5. Então essa venda aqui, por exemplo, não tem como você saber qual foi o PDV que fez essa venda, se você quisesse ter esse relatório, entendeu? Porque para o gestor é interessante. Então nessa tabela caixa vai ser acrescentado o número do PDV. Beleza. E agora eu também tenho que acrescentar outra informação para eu poder ter condições de saber qual é o caixa que foi aberto, porque aqui está tudo junto aqui, ó. Então, por exemplo, eu teria que ter mais uma coluna informando qual caixa ela pertence. Então, eu tenho que ter uma abertura de caixa, eu tenho que ter um suprimento. Geralmente, supermercado geralmente deixa um dinheiro no caixa da caixeira. Então, por exemplo, você já começa o dia com R$50, exemplo, R$100, 500, vai depender do movimento do mercado. Para quê? Para dar troco. Porque se começa o caixa sem nada e a pessoa compra lá um negócio que foi R$20, entrega uma nota de 50, como é que você vai devolver o troco? Então é essencial que tenha esse suprimento. Existe também a sangria. Esses são os nomes técnicos que se usam nos PDVs. Às vezes você pode utilizar de outros nomes, mas esses aqui são os nomes que eu conheço. Então a sangria vai retirar o dinheiro do caixa. Parte, por exemplo, um mercado que vende muito. Então você começou a trabalhar ali 6 da manhã, quando dá 10 horas tem lá 12 mil no caixa. Você não vai deixar aquele dinheiro todo lá, até para evitar assalto, essas coisas. Então é natural que o gerente vai lá e retire esse dinheiro. Quando retira, ele tem que ficar registrado, para quando for o fechamento, ele vai pegar, por exemplo, como que vai ser o fechamento do caixa lá, digamos assim, vou colocar aqui, né? No fechamento do caixa lá, por exemplo, a pessoa vai pegar o suprimento, que foi o que ela colocou. Então vamos dizer aqui, suprimento mais as vendas menos a sangria. Então, o suprimento é o valor que o gerente, a pessoa responsável, colocou lá no caixa de manhã. Beleza. As vendas são as vendas mesmo que aconteceu no dia a dia. As vendas lá, ó. E a sangria é o que já retirou. Então, fazendo isso aí, ele vai chegar no resultado. Então, o saldo do caixa final vai ser o que colocou de manhã, mais as vendas, menos a sangria. Então, esse dinamismo aí tem que existir. Então, é natural que vai ter mais tabelas aqui. Beleza? Tendo essa introdução aí, vamos ver quanto tempo está aqui? 4 minutos. Então, a gente vai criar, por exemplo, a tabela de abertura do caixa. Então, eu vou criar uma tabela aqui. Então, você, para ter esse banco de dados, você tem que fazer aquele curso lá primeiro, né? Porque desde o início, pessoal, eu falei o seguinte. Eu vou voltar aqui no canal novamente. E o banner do canal já diz assim, ó.
Delphi, Gov ou canal do iniciante. É lógico que qualquer pessoa é bem-vinda aqui, mas o meu intuito nessas videoaulas aqui é quem está começando. E já teve muitos e muitos comentários, já teve e-mails também que as pessoas mandam, perguntando se eu vou disponibilizar o código-fonte. No primeiro momento eu não tenho essa ideia. Por qual motivo? Porque se eu pegar, por exemplo, esse código-fonte aqui, ó, e mandar por e-mail para vocês, você não vai aprender, porque o que faz o cara aprender é a pessoa fazer. Então tem lá a primeira parte, fazer. Se você faz, você aprende. Então se você pegar isso aqui tudo e compilar, você vai funcionar, porque está aí um código bem simples e tudo mais. Mas você não vai compreender, porque você não fez. Então você tem que passar por esse processo de fazer. O banco de dados é a mesma coisa. Eu quis mostrar do zero, porque se a pessoa estiver começando e quiser já montar um negócio para ela e já tem mais ou menos o rumo de como funciona, entendeu? Então é por isso. Então vamos criar aqui nossa tabela de abertura do caixa. Eu sempre vou colocar nomes sugestivos. Então vamos apertar aqui Ctrl N. Inclusive hoje mesmo um inscrito me mandou uma mensagem dizendo que usa o SQL Server. Ele pode usar, funciona do mesmo jeito. Aqui eu uso o Firebird que a gente utiliza. Inclusive, nas próximas videoaulas eu vou trocar de Delphi, porque esse Delphi aqui é um Delphi pago, a gente utiliza. E eu vou colocar o como NIT, porque muitas pessoas, a maioria não tem o Delphi pago. Aí ele estava perguntando se dava certo. Então eu vou usar o como NIT para ficar igualzinho de vocês. Vou instalar uma máquina virtual para poder fazer, beleza? Então voltando para cá, vamos colocar aqui a tabela. Abre caixa, para não ter dúvida. Então vamos colocar aqui ABR underline código. Eu sempre coloco esses prefixos assim, eu já expliquei que eu sempre vou colocar, por exemplo, 3 letras e mais o que significa. Então vamos colocar aqui o código é o ID da tabela, a data, a abertura, Ctrl V, hora, a abertura, Ctrl V, data, fechamento, hora, fechamento. Beleza? Vamos colocar aqui VLR inicial, que é o valor inicial que você informou quando abriu, valor inicial. Vamos colocar aqui VLR final, que vai ser quando você fechar o que vai ter. Então você tem dois valores, o valor inicial e o valor final. Agora, é lógico que precisaria de mais coisa, por exemplo, o código de quem autorizou a abrir esse caixa, por exemplo, o código do supervisor, deveria ter, por exemplo, o código do usuário e assim vai. Eu vou colocar só o código do usuário e tá bom, não vamos colocar muita coisa, porque o intuito não é ensinar um banco de dados, é só mostrar os fundamentos, né? Então, código do usuário, beleza? Então tá aqui. O código do usuário vai ser a pessoa que é responsável por aquele caixa. E aí vamos colocar só mais uma coisa que a gente estava esquecendo. Status, se está aberto ou fechado. Então, muito bem. Esse aqui vai ser o número do caixa, a data que você abriu e a hora. Beleza. Quando você fechar, vai ter a data do fechamento e a hora. O valor inicial vai ser o valor que você vai informar quando abre o caixa. O valor final vai ser o valor que você vai fechar. Quando você fechou seu caixa, você vai fazer um select no movimento do caixa, vai verificar tudo que tem lá, somar e colocar aqui. O código do usuário do caixa e o status do caixa. Se precisar de mais alguma outra coisa, a gente implementa depois. Aqui no Firebird, você clica duas vezes aqui, ó, ele já gera a chavinha do primary key aqui, beleza? Eu também gosto de colocar auto-incremente, então eu clico duas vezes aqui, mando criar o generator, marco na trig e mando criar a trig, ok, para ele poder inserir na sequência. A data da abertura, a gente vai colocar a data. Se você quiser, você pode colocar a data e a hora junto. Eu gosto de colocar separado para ficar mais fácil de relatório. Time, a data do fechamento, date, aqui também, time, o valor inicial, numeric, o valor final, numeric, e aqui também você pode colocar baixar. Vamos colocar só mais uma coisa aqui. Observação, vai que você também quer colocar uma observação, né? Beleza. O status não precisa mais de que 20, que é aberto ou fechado. Eu não gosto de colocar letra, pessoal. O pessoal fala assim, letra, não sei o que. Eu não gosto dessa prática. Pode alguém reclamar, não sei o que, mas assim, eu gosto de colocar nomes. Porque se eu colocar A ou F,
intuitivamente é aberto e fechado. Mas aí o cara coloca C, depois coloca B, aí a gente vai ficar sem saber. Então, não tem nenhum problema em colocar nomes. Então, eu gosto de colocar nomes. O pessoal também gosta de colocar números, tipo 0 está aberto, 1 está fechado. Também não sou muito fã, porque depois você fica perdido sem saber o que significa, entendeu? Observação, vou colocar aqui 200, para caber muito. Beleza. Então aqui está mais ou menos a estrutura da nossa tabela. É só você clicar no raio aqui, ó, e ele vai gerar aqui e já está pronto. Commit. Então o caixa já está aberto, já está funcionando. Então a tabela está aqui. O que acontece? Quando você for abrir um caixa, você vai colocar lá, por exemplo, a data da abertura, entendeu? Vai colocar lá a hora e ele vai automaticamente abrir. Então vamos colocar aqui 19h42, que é a hora que eu estou gravando aqui, né? Beleza? Data do fechamento não vai ter nada. Valor inicial, vamos supor que começou com 0. Código do usuário, vamos supor que começou com 1. Depois a gente tem que tratar isso aí, né, para não aceitar qualquer código, mas depois a gente faz isso. Coloca aberto. Pronto, primeiro caixa. Então beleza. Então tá aqui, só comitar, já tá tudo certinho aqui. E agora? Agora a gente vai ter que trabalhar com isso aí. Vamos ver quantos minutos tá aqui. Então vamos pausar isso aqui, porque já tá com 11 minutos. A gente já criou a estrutura, já expliquei como que será a dinâmica. E na próxima a gente já continua, beleza?